Paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Estamos aqui, mais um programa, se não o programa, o primeiro programa de 2026. Cadê as palminhas? Ei! 2026, chegamos até aqui, para a glória de Deus. E hoje será um programa diferente. Nós estaremos passando, relembrando, fazendo uma retrospectiva de cinco testemunhos que impactaram vidas. Não que os outros não impactaram, mas a pedido dos nossos inscritos, os nossos telespectadores, você que está aí do outro lado, que curtiu, que comentou, que vibrou, que testemunhou através dos testemunhos que foram aqui apresentado a vocês. Nós estaremos lançando 5. Fica conosco até o final e celebre conosco o nosso início de 2026. Espero que você relembre, espero que você receba e espero que você curta esse nosso programa. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a sua casa e Deus abençoe seu ministério. Fique até o final conosco. Vem comigo dando glória. Maia, quando você olha para trás, que você vê a Maia lá atrás, o que você enxerga nessa Maia? Lá atrás. Que você olha aquela menina, aquela... Uma menina forte. Porque eu tive que ser forte, porque eu, no meio daquela situação toda, eu via a minha mãe abaixando a cabeça, eu via o meu irmão, que é 3 anos só mais novo do que eu, abaixando a cabeça. E eu falei assim, Senhor, alguém aqui tem que se levantar, alguém aqui tem que fazer alguma coisa. E eu, mesmo sendo tão jovem, eu entendi que eu precisava me erguer, eu precisava ser forte, mesmo a minha idade não pedindo para isso, sabe? Mas eu senti que Deus estava me chamando para isso. Então, por isso que eu falei que Deus não vê idade, sabe? Deus vê caráter, Deus vê condições de postura, Deus vê o psicológico. Então, assim, tem tanta gente que é tão jovem, mas tem tanta maturidade mais do que uma pessoa de mais idade. Uhum. Então, Deus me chamou, eu senti que Deus podia confiar em mim, passar por isso, sabe? Não, eu posso dar esse fardo para ela porque ela vai conseguir. E um período, assim, muito difícil que eu passei foi uma vez quando eu apanhei com câmera de ar de bicicleta. Eu lembro que a minha mãe tinha tanto medo dele que quando ele me batia, a minha mãe não podia me acudir. Então, quando ele me bateu com câmera de ar de bicicleta, ele falou assim, pega um copo d'água. Aí minha mãe deu um copo d'água pra ele. A água tava gelada, ele jogou em cima de mim. Aí me deu um choque térmico assim, né? Aí ele falou, agora vai pro quarto, vai deitar. E eu toda mole, naquele momento ali, eu só sabia dizer, Senhor, eu te amo. Eu só sabia dizer, Senhor, eu te amo. Porque eu não questionei em nenhum momento, sabe? Então, se era necessário eu passar por isso, e eu senti o Senhor me acalentando, sabe? E a minha mãe, ela não podia estar perto, ela só olhava de longe. E eu falei assim, amiga, eu vou embora. Eu consegui ligar para um amigo meu, eu falei, eu tô conseguindo me levantar. O nome dele é Patrick, eu preciso honrar as pessoas que me ajudou. Amém. E ele falou, não, amiga, eu vou me embora hoje. E Deus, ele sempre escondia a chave no quarto, mas nesse dia ele esqueceu, porque Deus preparou tudo. Aí eu lembro que eu consegui pegar a chave 3 horas da manhã, a gente saiu. Uma coisa também que Deus me ensinou nesse dia, quando eu fui cantar numa igreja, eu vi até a esposa do pastor Marcelo Brito, a Luciana.
E ela é toda arrumadona, né? Enfim, e eu, quando fui cantar nesse determinado lugar, eu não gostei muito, assim, achei ela um pouco antipática, né? Mas nesse dia, quem estava no meu portão 3 horas da manhã? Justamente essa mulher que eu julguei pela aparência. E é assim que Deus faz. É. E ela pegou minhas bolsas junto com o Patrick, junto com a outra menina lá. Ela me levou para casa dela. O marido dela, que é o pastor Marcelo Brito, que eu amo demais essa família, né? Da Amém. Igreja Sacerdotal de Cristo. Amém. Ele estava fazendo oração nas ruas, ele estava fazendo evangelismo 3 horas da manhã. Quando ele chegou, ele viu uma cabecinha preta no quarto. Que os filhos dele é tudo branquinho. E falou, amor, o que é isso? Aí ele falou assim, não, amor, essa menina precisa de muita ajuda. Ela explicou a situação. Ele falou, não, então a gente apoia ela aqui. Foi um período que meu pai me procurou, ele não sabia onde eu estava. Mas foi um período que eu mais, assim, fui cuidada por Deus, por eles. Amém. Porque, assim, Paloma, quando eu ia cantar, eu não tinha roupa. O meu pai só me dava absorvente. Eu não tinha roupa para se vestir. As pessoas que doavam para mim. É muito triste dizer isso, mas faz parte da minha história. Eu preciso dizer isso para glorificar o nome do Senhor. Amém. Então, e quando eu fui morar naquela casa por aqueles dias, quando eu ia cantar, que eu ia com eles, né? Ela me arrumava com a melhor roupa. Ela me botava a melhor roupa, sabe? Ela fazia a minha unha, me tratava como uma rainha. E nesse dia, aí teve um dia que eles foram me levar para cantar no lugar. As irmãs estavam da CIB adorando ao Senhor. Nesse dia foi o dia que Deus me bateu com o Espírito Santo. Eu comecei a dar glória, 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 e Deus me encheu nesse dia. E eu falei assim, Senhor, mas eu fugi de casa. E o Senhor ainda me batizou com o Espírito Santo. Mas Deus, Paloma, Ele conhece o nosso interior. Deus sabia que eu não saí porque eu quis. E como se Deus tivesse renovado as minhas forças para me voltar, sabe? Que foi só um refrigério. Mas foi um momento, assim, que eu fui mais cuidada por aquela família. Você olhou para aquela menina lá atrás e você viu ela como forte. O que você falaria para ela hoje? Olhando para ela, o que você falaria? Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena ser forte. Valeu a pena cuidar da minha mãe, dos meus irmãos. Valeu a pena se submeter ao meu pai. Valeu a pena obedecer, mesmo contra a minha vontade, mas eu fui através da Bíblia, que a Bíblia ensinou a honrar o teu pai e a tua mãe. E hoje, Paloma, eu vivo o melhor de Deus, sabe? Amém. Porque eu cumpri isso. Então não importa se ele foi um pai ruim. Importa que eu tenho que cumprir o que a Bíblia diz. Que eu preciso Importa que eu fui uma filha boa. Exatamente. E eu tô colhendo isso. Amém. Vale a pena. Vou primeiro perguntar a Maia, mãe de menino. Qual é o maior ensinamento que você vai dar para esse menino? Saber honrar uma mulher. Respeitar uma mulher. Sim. E você é uma mãe de uma menina. O que você vai ensinar? Quais são os preceitos para essa menina? É uma menina. Ser forte. Ser forte, mas assim, buscar no Senhor essa força, sabe? Porque uma mulher só forte demais também não é ser sábia, né? Então, assim, buscar a força no Senhor, porque uma hora a gente precisa ser maleável, a gente precisa ser mulher, e outra hora a gente precisa... Porque eu acho que... Eu vejo isso na minha mãe. A minha mãe, acho que é muito... Ela não era forte. Eu acho que a mulher tem que ser as duas coisas, tem que saber... Sim. Sabe? Lidar com as duas situações. Ser maleável e saber se impor. Então, eu vou ensinar isso pra minha filha. Não ser só muito feminina demais, assim, muito sensível demais. Sim. Sua mãe andava com muitas mulheres, ninguém percebia isso também, né? Ela não andava com muitas mulheres. Não andava? Não. Era Porque de casa para igreja, de igreja para casa. Pastor, houve um tempo na sua vida que você passou por momentos bem difíceis e enfrentou uma depressão. Sim. Fale um pouco sobre isso, como você conseguiu vencer
esse momento, como você conseguiu vencer a depressão? Sim. 2015, final de 2014 para 2015. Na verdade, eu comecei a sentir algumas coisas diferentes em 2014, mas ainda era muito tabu assim a ideia, né, de procurar um psicólogo, era visto como coisa de maluco ou demônio, né? E eu fui segurando até que em 2015 eu tive umas percas bem complicadas e elas foram agravadas por calúnias, né? Por situações que não eram verdade. E aí eu entrei num período complicado aí que durou uns 3 anos. A princípio eu não sabia o que fazer, porque na época eu já pregava em alguns lugares, não tanto quanto agora, mas já pregava. Dirigi um culto de libertação, né? E ajudava na questão de jovens, assim, que sempre foi uma linha que eu trabalhei. E eu não sabia como agir, porque eu ficava com medo de ser a tal referência. Eu não sei quem criou essas coisas, né? Mas aí a gente começa a pensar, pô, como é que eu vou falar para as pessoas que eu estou sentindo isso se eu ajudo essas pessoas, né? E essa ideia de fortaleza para não passar para o outro o que você está sentindo foi me complicando, até que eu conheci um casal de amigos que me direcionaram uma terapia, eu comecei a fazer, mas não adiantava muita coisa, porque eu ainda tinha muita resistência àquilo, e aquilo foi me corroendo, eu cheguei a níveis muito altos, assim, com relação à perca de peso, de apetite. Eu cheguei a ficar 29 dias sem dormir, trabalhando na Barra. E uma das coisas que eu perdi nesse processo foi o emprego, porque eu não conseguia raciocinar no meu trabalho. E o que eu vou falar aqui eu quase não falo, porque eu não sei porque eu não falo, não sei se ainda é um resquício, mas talvez seja importante para alguém. E eu cheguei aí a um nível de pensar no suicídio, né? E fiquei aí uma semana pensando como fazer, né? Aí eu morava com a minha mãe, e aí eu ficava pensando, né, como que eu vou fazer isso? Pô, se eu pular da passarela, minha mãe vai ter que ir lá ver corpo lá, se eu for pro mar, e depois vai procurar. E aí eu decidi que deveria fazer no quarto, que era ali, fechar a porta, aquela coisa ali. Vai no mercado, compra uma gilete, toma, corta o pulso quando vê. E aí eu fui, dobrei o joelho no quarto, orei ao Senhor, pedindo perdão já pela situação que eu estava vivendo, mas que eu não tinha paz. Não era falta de nada palpável ou de relacionamentos importantes dentro do contexto de vida, mas era uma falta de paz que você não sabe como retomar. E aí eu dobrei o joelho, peguei uma Bíblia, agarrei a Bíblia assim, dobrei o joelho e comecei a chorar e sabia, falando assim, eu sei que eu vou pro inferno, mas eu não tenho paz, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu não tenho paz. E aí aquela falta de paz que eu sentia, ela foi se agravando com a ideia e aí acredito sim que tenha sido o próprio diabo, e eu não estou dizendo aqui que depressão é demônio, mas ele se aproveita desses momentos, e dizendo, é isso mesmo, pô, você não tem o que fazer, você é uma vergonha para teus filhos, dá trabalho para teus pais, você não é amigo dos teus amigos, os teus amigos agora também não são teus amigos, então vai ficar fazendo o que aqui? Ocupando espaço. E aquilo ficava na minha mente, a ponto de eu ir aos cultos e não conseguir ouvir o que o pregador pregava, e o louvor não fazia sentido nenhum de nada. E aí eu dobrei o joelho e tal, e peguei a gilete na mão para fazer os cortes, e aí eu achei que a porta estava trancada. E aí a porta abriu, né? Achando que eu tinha trancado, a porta abriu, e aí era ele. Artel. Aí ele tinha 4 anos. Aí eu tomei um susto, que ele chegou, eu botei a mão assim, aí ele falou, pai, por que você tá chorando? Aí eu falei, porque o pai quer ser uma pessoa melhor. Aí ele esfregou meu rosto e falou, então o senhor levanta daí, porque o senhor já é o melhor. E aí Jesus me salvou de novo.
por meio da vida dele. E eu digo para todo mundo que eu morri em 2017, né, de verdade, porque eu não queria mais, não, não tinha a menor pretensão de continuar a viver pelas coisas que estavam acontecendo. E aí Jesus me salvou de novo. E a partir de 2017 para cá, literalmente eu vivo por Cristo, porque eu sei que eu morri em 2017. Amém. Amém. O suicida, eu acho que é uma palavra muito forte, mas quando alguém chega nesse nível, e eu digo isso também por conhecimento, ele não quer morrer. Uhum. Ele não tem a pretensão de morrer. Ele não quer morrer, ele quer matar a tristeza que está alojada dentro Sim. dele. A gente estava até conversando antes, né? Sim. Existem algumas palavras que a gente utiliza muito hoje no nosso dia a dia com relação a algumas questões. Por exemplo, na psicologia, as pessoas usam muito a palavra ressignificar, Sim. né? Na nutrição, as pessoas usam muito o suco detox, né? Aham. Detox para desinflamar o corpo, o ressignificar para você mudar a ideia ali do seu emocional. Mas na teologia, Deus usa o deserto, né? O deserto é o detox do ser humano, é o ressignificar da sua vida. Deus sempre tem um pouco mais pra gente. Sim. A gente não sabe, às vezes, chegar lá onde os nossos pés não tocam mais o chão, né? As águas profundas de Ezequiel, a Sim. gente só acaba esquecendo de que quando você chega a essa profundidade, os seus pés não tocam mais o chão. Então você não tem mais a sua segurança em si mesmo. Não é mais sobre onde os teus pés te levam, é onde aquela mão tá te puxando, né? E acho que nessa questão toda que eu vivenciei, que foram 3 anos assim bem difícil, eu fiquei esse período sem pregar, eu pregava muito pouco mesmo, assim, com muita insistência de alguém, mas eu não tinha mais essa vontade e tal. E quando eu passei por essa situação e eu vi ali a mão de Deus por meio da vida dele, do Theo, que é Deus, né? Theo, que significa Deus. Isso mexeu comigo na ideia da entrega. Então, a gente às vezes passa por umas situações em que você é muito engessado naquilo que você acha que você conhece. Né? Então, assim, eu já conheço Deus, já oro, já prego, já tenho um entendimento básico das escrituras, então aqui é um lugar confortável. E aí essa situação ela me empurrou para essa ideia de entrega, de um evangelho humano, entende? Porque em alguns momentos, quando você já ora, jejua, e você tem isso regularmente, às vezes você esquece que é humano. Verdade. E aí, quando você esquece que é humano, as tuas vaidades, elas ainda que você achasse que não as tinha, Ela flora. elas floram. Então você começa por exemplo, vou citar no meu caso, tá? Vem pregar aqui na minha igreja. Vou, um exemplo, tá? Qual o tema? O tema é tal. Isso aí eu já conheço. E aí você, de repente, já tem uma mensagem sobre, já tem um pensamento sobre, e aí você vai lá prestar um serviço e não um culto. E aí você vai como um robô prestar um serviço. E nesse processo eu deixei de prestar serviço. Para mim já não é mais comum para mim prestar um serviço depois desse dia. Porque eu percebi que tudo de ruim que estava em mim era eu. E a única coisa boa que tinha em mim era Cristo. Então eu não tinha como me tornar um prestador de serviço do Evangelho. E essa situação ela me devolveu a humanidade que a religião me tomou. Daquela coisa de robô, que você tá ali, que você tá todo dia, que você tá fazendo, que você tá naquelas atividades todas, e quando você é arrancado disso tudo, você não sabe o que fazer.
Então você é só um prestador de serviço da religião. Você não é um filho de Deus. E essas situações me devolveu a humanidade. E aí, quando você se torna humano, né, dentro do evangelho, você começa então a ter a consciência de dependência. Sim. Consciência de dependência. O que você suporta em meio a essa crise que essa enfermidade te traz? Então, ela é muito assim, surreal, né? Porque, na verdade, ela é. Como é que eu posso dizer a palavra correta mediante a isso? Ela é muito estável. Eu posso estar muito bem um dia, acordar muito bem. Um dia pode ser produtivo para mim, como eu também posso acordar no outro dia e não ser. E qual o sentido? Ela mexe literalmente com o meu corpo físico e também com o meu emocional. Isso é constatado na síndrome, né? Quando eu tenho consultas, né? Eu faço tratamento, óbvio, porque tem coisas que é para Deus, mas tem coisas que é para os médicos e a gente tem que entender isso. Nem tudo é espiritual. Tem coisas que nós temos que entender que é o médico da terra e temos que fazer, né? Sim. E aí minha médica, ela deixa bem claro, toda vez que eu chego lá na consulta e ela vê que está muito agitado, muito acelerado, né? Dentro de algumas coisas do meu emocional, literalmente mexe com o meu corpo físico. E aí eu começo a inchar, começa a nascer alguns coágulos, algumas coisas assim. A questão da saliva acelera muito mais, a questão da secura nos lábios, né? Eh, a tontura, traz todo um incômodo nessa questão. E assim, mexe também muito com o emocional também, né? Dentro disso, né? Tudo engloba, tudo engloba. E é bem complicado. É bem complicado, porque eu acho que dos maiores fatores dela é a dor nos ossos, a dor onde meus nervos inflamam demais, né? Então, assim, a sustentabilidade dos nervos está inflamados e eu acabar de ministrar e tá toda inchada. Já teve situações que eu fui ministrar e a glória ser tão grande no ambiente e o meu corpo físico não suportar e eu parar no UPA e tomar tramadol injetável com insulina para estabilizar a sensibilidade do meu corpo da dor. E é surreal, Senhora Paloma, é uma dor que existe mesmo, física, sabe? Que é assim, um de repente, literalmente. Você falou sobre isso, eu ia falar sobre isso, perguntar. Quantas vezes você já foi ministrar sentindo dores? Quantas vezes você subiu no altar com dores? Tanto físicas, emocionais, quantas. O que você faz quando o não de Deus se manifesta? Então, quase sempre isso acontece. Eu lembro que emociona. Uma das ministrações que eu estava, o meu dente quebrou. E aí o sangue desceu dos meus lábios, né? E eu fiquei olhando aquela situação e coloquei a mão no rosto e ninguém percebeu porque havia uma glória na igreja muito grande. E aí eu debrucei no altar, né? Peguei a toalhinha, botei no rosto e naquele momento ali eu paralisei porque você se ver como um instrumento de Deus tão grande na mão dele, né? De repente você tá ali passando o que o Espírito Santo de Deus está te usando para fazer e de repente você olha para você num momento tão vulnerável, né? E ali para mim assim, foi complicado, não só ali como em outras situações também, né? E você entender dentro desse processo é difícil demais, mas você se proporciona a ser o barro na mão do olheiro, né? Então é quase sempre. Segunda-feira agora mesmo eu estava ministrando numa igreja que eu falei para o pastor, posso ficar descalça? Porque literalmente eu tô com os meus nervos inflamados, tô com as pernas inchadas, mas eu não deixo de falar de Jesus, eu não deixo de dizer que ele faz, que ele é. E parece loucura para quem escuta, que olha para mim e diz, mas como assim? Ela profetiza que ele faz, que ele é, e ela vivencia esses momentos de dor emocional
e de dor física, né? Mas eu entendo que para tudo há um propósito. E se ele quer me utilizar por propósito, a única resposta que eu digo para ele é: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. É... Deus, eu fico sem palavras. É... Servir ao Senhor é... é algo tão sublime, é tão extraordinário, que toda dor é superada com a sua presença. Sim, E sempre. eu olho, né, você falando e vejo você trazendo esse testemunho. Isso nos motiva a adorar a Deus, a continuar, a não desistir, a não parar. Às vezes você tá aí falando assim: a minha luta é tão grande. Continue, porque aquele que permitiu vir a dor, a luta, o problema, a dificuldade é o mesmo que te sustenta diante dela. Para você, servir Jesus é. O que é servir Jesus para você? Servir Jesus é minha vida. Adorá-lo é minha vida. Eu não sei viver mais sem ele. A gente, como ser humano, a gente vivencia processos. Cada um tem o seu. E eu falo que para alguns processos alguém pode achar que é pequeno, mas para quem está vivenciando é um processo muito grande. Mas o que me faz estar na presença dele não é o que ele pode me proporcionar, é pelo que ele é. A Bíblia diz que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria salvação. Então eu entendo que todo o processo que eu vivencio é carne, é do carnal. Mas eu creio que quando ele chamar minha senha, Aleluia. tudo isso vai passar e vai valer a pena. Vai valer a Vai pena. valer a pena. O seu choro está valendo a pena. A sua dor está valendo a pena. A sua perca, a traição, por mais que doa hoje, mas vai valer a pena. A gente entende que é interessantíssimo, missionária Paloma, que os processos que a gente passa que mais dói é o processo que nos traz mais para perto do Senhor. A sensibilidade dentro dos processos de dor traz uma presença tão surreal, que para mim, eu quero essa presença. Pode ser com o nariz sangrando, como a gente chegou aqui hoje, né? É verdade. Pode ser com a perna inchada, pode ser com imunidade, sem imunidade. E interessante, agora vocês vão rir, tá? Que eu fui ministrar uma vez sem dente. Eu tenho no meu Instagram, né? Eu gravei. Foi um processo muito difícil que eu passei na minha arca dentária. E aí me trouxe, assim, um desespero na alma muito grande. E entender foi difícil. E eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, missionária Daisy. Se hoje eu estou aqui, é graças a ela, a oração dela. E ela sentou comigo e falou assim: vai pregar. Eu lembro que foi ano passado, Mês das Mulheres. E eu cancelei todos os meus compromissos. Ela falou: vai pregar. Eu falei: como é que eu vou pregar assim? Sem dente nenhum. Ela falou: mostra a sua verdade. Não o que você está vivendo. Mostra quem você é. Mostra o Deus que está agindo na sua vida e mostra para ele que você faz não pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Aleluia. E aí a gente foi o mês do ano passado que eu recebi mais convites para ministrar no Congresso de Mulheres. E a mulherada, assim, eu falava assim: gente, olha só, eu tô sem dente, hein? E aí, eu acho que eu ministrei na sua igreja, não foi, pastor Paloma? Eu não lembro. Não, você já tinha colocado, Já você tinha já tinha colocado. colocado, você chegou sorrindo. Cheguei, né? É, Mas eu chegou. preguei por aí Banguela, gente. Eu fui e foi uma glória, entendeu? Então, todos os processos assim que eu vivencio, eu tento trazê-los para mim para entender aquilo que Deus quer em Aleluia. primeiro lugar e trazer para mim não como dor, mas trazer para mim para ser favorável para quem ouça e quem recebe. E isso aí é muito, muito, muito surreal. Isso aqui, a dor tá vindo, mas isso não é pra me matar. Exatamente, exatamente. Eu tô sentindo dor, mas isso não é a minha morte. Exatamente. E Amém. para mim não tem padrão de dor de ir e fazer.
Glória a Deus. Só se for o meu limite que eu realmente perceba no meu corpo físico que não dá. Aham. Mas eu vou. Glória a Jesus. Você falou um pouquinho da sua mãe, você trouxe ela, e eu queria que você falasse um pouco do processo do perdão. Exatamente. Esse processo, ela foi na nossa igreja falar sobre perdão. Meu Deus, irmãos, quebrou muitas cadeias foram Glória a quebradas, Deus. muitas algemas foram quebradas. Irmãos, o poder do perdão é extraordinário. Traz pra gente um pouco sobre esse testemunho, Sim. sobre o perdão. Então, na verdade, eu cresci debaixo de um jugo, né? Uma palavra de maldição, porque eu fui criada pela minha avó. A minha mãe, ela trabalhou muito, 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 muito para que hoje nós estivéssemos, eu tenho um irmão, Uhum. a gente estivesse hoje de pé, com uma boa educação, né? E aí a minha mãe me deixou com a minha avó me criava, e minha avó era alcoólatra, né? E na verdade a minha mãe, ela nunca teve uma base familiar, minha avó era alcoólatra, nunca passou o que era vida para minha mãe. E quando a minha mãe descobriu que estava grávida, parece incrível isso, parece uma historinha, mas não é. Ela pensava que eu era um bicho mexendo na barriga dela, porque ela não sabia o que que era uma gravidez, o que que era passar alguns processos na juventude dela, porque a minha avó nunca, 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 nunca auxiliou ela como mãe. E aí eu lembro que quando eu nasci muito prematura. Minha mãe fala que eu cabia na mão dela, cabia numa caixinha de sapato. Eu tive que ficar na incubadora por muito tempo para criar forma, criar força, criar vida, né? A gente já nasceu guerreando Verdade. debaixo de guerra. E aí a minha mãe me deixou com a minha avó me criou para que ela fosse trabalhar e trazer o alimento. Só que a minha avó, quando na base da criação da minha avó falava para mim que minha mãe não me amava, né? Que minha mãe não me amava, que minha mãe me abandonou, que minha mãe me deixou com a minha avó e que não existia sentimento. Só que minha mãe trabalhava para trazer o sustento, né? Para que hoje eu estivesse aqui. E eu não entendia isso. Eu lembro que eu falei, né, que existia um leite muito caro chamado Sim. NAN, né? Sim. E a minha mãe foi trabalhar para dormir em casa de família, para trazer o meu alimento, esse leite que era caro na época. E eu fui literalmente, só que eu vim debaixo de uma palavra de maldição da minha avó, que minha mãe não me amava, minha mãe não tinha sentimento por mim, né, que minha mãe não me queria. E eu tive muito pouco contato com a minha mãe dentro dessa questão, dessa situação de convivência, porque ela trabalhava demais. Então assimilou em mim um sentimento de ira e de ódio, missionária Paloma. Porque eu olhava para ela e dizia: "Eu não tenho mãe, minha mãe não me ama, minha mãe não tem sentimento por mim". E aí eu fui crescendo com essa raiz dentro de mim, com esse sentimento de raiva, de ódio, de mágoa, e comecei a fazer certas coisas, né, para chamar a atenção da minha mãe. Só que eu comecei a chamar a atenção dela de uma forma errada. Isso acontece muito hoje, né? Sim. Filhos querendo chamar a atenção dos pais de uma forma errada, né? Querendo mostrar para os pais que querem que os pais os vejam, mas não sabe como, e acaba fazendo uma opção de coisa errada Sim. para tentar chamar a atenção dos pais e acaba ferindo. E o meu prazer, nossa, isso é muito forte, era ferir minha mãe. Meu Deus. O meu prazer era trazer dor para minha mãe. Eu queria ferir ela de qualquer jeito, porque na verdade não era um prazer de ferir, era um emocional com amor, mas sem saber como transmitir naquela palavra de maldição que a minha avó colocou sobre mim, que minha mãe não me amava. Então eu cresci com essa dor, com essa mágoa dentro de mim, e aí começou todo um processo. Eu comecei a fazer muita coisa errada mesmo, assim, fui jurada de morte, eh, assim, de baterem na porta da minha mãe para me buscar, sabe? Meu Deus. E isso eu, assim, assimilava, tipo, ela tá sentindo, né? Me envolvi com coisas erradas e ela ia trabalhar e voltava e pessoas batiam na porta dela: "Vai buscar tua filha, porque senão tu vai pegar tua filha morta". É o ponto, assim, de polícia ir atrás de mim para me matar, Sim. entendeu? De coisas erradas que eu vivenciei, que eu vivi
E eu fazia com prazer, porque eu sabia que estava ferindo ela, Era alguém ferido. querendo ferir. E eu lembro, isso aqui eu nunca contei, eu lembro que uma vez eu deixei uma cartinha para ela ri. Eu deixei uma cartinha para ela, falei assim: a senhora nunca me amou e nunca vai me amar, né? Então eu vou viver minha vida e vou embora. E peguei minhas coisas e fui embora pro mundo. Fui viver no mundo, fui fazer as minhas vontades, meus querer, ao ponto de eu ir comer no Brizolão, porque eu não tinha onde comer. Meu Deus. Eu ia comer, pedia comida no Brizolão, né? Na época Brizolão, né? Tinha É. Brizolão. É isso. Eu ia comer no Brizolão e passando todo um processo, todo um processo, todo um processo. E a minha mãe, ela é muito posicionada. Ela entende quem é Deus na vida dela. E ela nunca foi atrás de mim. Ela nunca foi, ela nunca foi. Ela falava que ela não ia atrás, que ia ter que voltar. E ela nunca foi. E eu achava isso muito duro nela, assim, sabe? Esse posicionamento dela. E às vezes as pessoas falavam, desde você não tem sentimento, você não tem coração. Ela falou assim: não, a vida ensina. E ela vai aprender. É confiar que a mão do Deus que permite ir É a mesma mão que é a traz. mão que traz. Que traz. E aí eu voltei. Confiar é isso, né? E aí eu voltei. Dói confiar. Dói. Dói muito. E quando eu me converti, ainda tinha esse sentimento. Eu me batizei, tomava Santa Ceia com esse sentimento. Eu não perdoava, eu não perdoava, eu não perdoava. Eu queria estar em todos os lugares, menos perto dela. Eu não queria ter ela por perto, a gente se confrontava, sabe? Mesmo eu na igreja, adorando, louvando, pregando, marchando, rodando, mas eu não liberava perdão. Eu não liberava perdão. E aí eu costumo dizer que nada é por acaso. O processo da síndrome englobou por perdão ser liberado. Porque quando eu cheguei no meu pior estágio da síndrome, eu já tinha uma estabilidade, moro sozinha, e aí eu tive que retroceder porque as feridas que abria no meu corpo necrosavam. E eu não conseguia andar mais. Então eu tive que ir para casa dela, para ela Oh, glória. cuidar de mim. E aí eu cheguei num ponto que eu me arrastejava. As feridas não cicatrizavam, as enfermeiras iam na casa dela limpar as feridas que necrosavam, qualquer tipo de machucado, qualquer arranhão abria feridas e necrosava por causa do jogre, ele ocasionar isso. E eu lembro de um dia ela tá orando, né, na sala, e ela falou para Deus que ela estava preparada, missionária Paloma, para me perder para o céu, mas ela não iria me perder para o inferno. Aleluia. A convicção dela em Deus era tão tremenda que ela disse para Deus: eu abro mão daquilo que não é meu, que é seu, mas eu não abro mão para perder para Satanás. E eu estava no quarto deitada, né? E ela orando de madrugada na sala. E eu lembro que ela começou a fazer essa oração. E eu caí no chão, me arrastejando, eu não andava. E abracei ela pelas costas, e ela tomou um susto, olhou para mim e pensou que eu estava sentindo alguma dor, queria alguma coisa. E eu comecei a ter uma crise, e comecei a gritar, mãe, 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 mãe. E ela não entendendo, e ela querendo entender. E eu comecei a gritar. E aí ela olhou para mim, me segurou e perguntou o que estava acontecendo. E eu disse para ela: eu preciso que a senhora me perdoe. E ela olhou para mim e perguntou: perdão por quê? E eu comecei a narrar a história que eu contei aqui para vocês sobre o meu crescimento com a minha avó. E ela deu um sorriso, olhou para mim e falou: ô, minha filha, você ouviu só um lado da história. Você nunca ouviu o meu. Eu nem sabia disso, que dentro de você existe esse sentimento tão ruim. E você viveu tudo isso aí para me ferir? E ela olhou para mim e disse: não,
A mamãe te ama demais. Só que eu nunca tive tempo para cuidar de você. Eu nunca tive tempo para te dar um abraço. Eu nunca tive tempo para te dar um carinho. Porque ou eu trabalhava, era para você se alimentar, ou eu não trabalhava e você ia acabar morrendo. E às vezes tem filhos que não têm essa gratidão com os pais, não reconhecem quem os pais são, né? Eu vivi isso muitos anos. E ela falou assim: não, eu não tive uma vida. Eu não vivi uma vida porque eu tive que aprender muito cedo a vida, a dor dela. E eu olhei para ela e pedi perdão e eu achei tão lindo isso. Ela abriu os braços e disse: era isso aqui que você queria, né? Eu tô aqui, vem. E tudo que eu queria, mediante todo o processo que eu vivi na minha vida, entre as dores, as decepções, os erros e acertos, era minha mãe. Eu não queria mais ninguém, eu não queria prostituição, eu não queria as coisas erradas do mundo. Eu só queria o amor da minha mãe, que existia e eu nunca percebi, porque alguém assimilou uma raiz dentro de mim, de ódio, de raiva, de mágoa. E aquele abraço foi curador para minha alma, dentro de tantas coisas. Quando ela me abraçou, Sonara Paloma, todas as cadeias caíram por terra naquele momento. Aleluia. Todas as correntes foram arrebentadas. Oh, Aquele abraço dela foi um abraço de tantos anos que eu tentei encontrar em tantas coisas e eu não encontrava. E ali, depois daquela cura ali entre eu e ela, mais entre eu, né? Eu precisava ser curada. Na outra semana, as enfermeiras chegaram para fazer os curativos e já não tinha mais nada necrosado. aleluia. Já estava tudo cicatrizando. Aleluia. Era uma dor na alma que precisava ser curada. E quando ela foi curada, a física começou a ter reação também. Glória a Deus. Porque tudo aquilo que abate a sua alma toca no seu físico. Tem pessoas que estão com doenças de alma que está transparecendo por seu físico, porque não perdoam, Meu Senhor. não liberam perdão, estão dentro da casa do Pai, estão cantando, estão pregando, estão fazendo a obra, estão na frente de libertação e não é liberto. É verdade. Estão na frente de obras de consagração e não é consagrado, Verdade. porque não perdoa, não consegue liberar. E nessa noite ou tarde, eu não sei, eu quero deixar uma palavra para você. Libera, Oh, glória. libera, tá doendo, tá sofrendo. Ah, mas fez comigo. Libera, porque eu costumo dizer que não é quem fez, é quem recebeu. É. Porque, na verdade, parece que o errado tá certo e o certo tá errado. Mas é tão... Cara, Jesus é tão surreal, isso é incrível, que ele fazem conosco, mas ele nos faz entender que não é o outro, somos nós. Somos nós. Somos nós. A diferença não é do outro, porque a pessoa só vai dar aquilo que ela tem, missionária É Paloma. isso aí. Se ela tiver ódio, ela vai dar ódio. Se ela tiver amor, ela vai transmitir amor. Então não é o outro, cura-se você. Eu precisava ser curada. E quando isso foi liberado, nossa, e ela é meu amor, ela é o amor da minha vida. Minha mãe é meu cachinho platinado agora, que ela tá platinada. Glória a Ela é Deus. tudo, eu me sinto muito orgulhosa hoje em poder vê-la sentar e ouvir eu ministrar, poder Glória. sentar e ela olhar para mim e ver, valeu a pena. O projeto falido que alguém disse, porque alguém decretou sobre a minha vida, vai pegar ela dentro de um valão esquartejada, ela olhou e disse, não, eu vou pegar ela vai morrer para o mundo, mas ela vai viver para Cristo. Aleluia. E hoje ela tem a honra de... Eu me sinto honrada em vê-la
quando eu vou ministrar e ela vai também. E, nossa, para mim é Glória a sem Deus. palavras. Você que é mãe, que tá chorando por um filho, não desista. Não desista. O Deus que te prometeu é fiel. Quem tá lá fora, ele vai trazer. Creia. Uma mãe chora, todas choram. Todas. E foi muito de repente, né? Acho que a sua dor maior, porque o que eu senti foi isso. Eu, da outra tela, olhando no celular, eu falei, Senhor, tem 2 semanas que ela postou. Na verdade, eu tinha postado Foto. um dia antes, né? Eu tinha postado eu com ele na sala de espera da UPA, e aí todo mundo me mandando mensagem, porque uma semana antes eu tinha pregado num congresso de mulheres, e o tema do congresso era gratidão. E foi muito surreal, sabe? O que Deus preparou naquele mês, naquela semana. Foi um mês, assim, foram, na verdade, abril, maio e junho, foram 3 meses de muitas vitórias, muitas bênçãos. Aonde eu ia, Deus usava os vasos, Deus falava, olha, Deus vai soprar o teu nome. Olha, eu vejo Deus soprando o seu nome. Deus vai te fazer conhecida, Deus vai te levar em outros países. Deus fala que está chegando o tempo de você viver as promessas. E eu fui me agarrando àquilo como... Não sabia qual era o preço. Não sabia. Eu imaginava de verdade, assim, um tempo muito favorável, porque a gente viveu um tempo muito difícil, né? Vivenciar o abandono do meu esposo, a Sim. morte da minha mãe, e a gente com muita dificuldade. Eu não sabia nem como que seria eles já nessa fase. Ele já ter passado de 1 ano, minha filha, né? Eu pedia todos os dias, Senhor, não deixe meus filhos passar fome. Eu só falava, ai, não deixe meus filhos passar fome. Então a gente viveu um tempo muito difícil. Quando chegou nesse período, as portas já estavam se abrindo. Eles já estavam maiorzinhos, já não davam mais. Eu já conseguia levar, sair para, né, para pregar, para visitar. Então a gente ia para todos os lugares. As pessoas, eu chegava com os dois, eles ficavam admirados. Como é que você faz para vir com os dois? E muitas vezes eu não Pastor e a ia missionária. com alguém para me ajudar. Muitas vezes eu ia contando que lá na igreja alguém vai me socorrer, mas eu vou Pastor, com... eu lembro que você colocava assim, pastor e a Sempre. missionária, Eu comentei com ela. acompanhada do Eu pastor comentei com ela Gael. que eu sempre... E eu quero até liberar essa chave de acesso para as mães, né, para as que estão formando família agora. Nós temos o poder, Deus deu esse poder para Sim. nós. Nós temos a legalidade na fala, sabe? No poder da palavra. A gente tem essa autoridade no mundo espiritual para Sim. profetizar sobre a vida dos nossos filhos e declarar Amém. sobre eles aquilo que a gente deseja que eles sejam. Amém. Então eu lembro que eu, desde a gravidez da Antonella, que eu ia pregar, meu esposo já estava afastado, e eu ia pregar muitas vezes sozinha, mas chegava lá na igreja, eu falava, olha, eu estou acompanhada da missionária Antonella, que está aqui no meu ventre. A missionária Antonella é uma bênção, olha, ela é avivada. Quando eu prego, eu sempre profetizava. E a Antonella nasceu e eu levava ela bebezinha, e eu já falava, quem tivesse com ela, né, quem tivesse me acompanhando, ou alguém que segurasse ela na hora da palavra, eu falava, fica de pé, fulana, mostra a missionária Antonella, essa aqui é a missionária Antonella. Então eu sempre profetizava. Quando eu engravidei do Gael, foi o mesmo processo. Ó, o pastor Gael tá na barriga, tem a missionária Antonella, os dois a mesma coisa. Então, as pessoas achavam o máximo, né? E quando eu terminava de pregar, elas falavam... Aí vinha alguma mãe e falava, eu peguei, vou fazer isso com meu filho. Eu falei, tem que fazer mesmo, porque nós somos bocas proféticas na vida do nosso filho. Sim. Eu sei o poder que é uma mãe profetizar coisas ruins, então a gente tem como mudar isso. E eu sempre falava, eu não quero que minha filha viva o que eu vivi. Muito pelo contrário, ela vai viver o que eu nunca vivi, porque meu sonho era nascer no berço evangélico, né? Acho que todo mundo, né, que viveu no mundo queria poder ter nascido no berço evangélico. Então, isso foi durante toda a caminhada dele, tanto que até hoje eu
me apresento e eu falo, tô acompanhando com a missionária Antonella, sou mãe da missionária Antonella e mãe do anjo Gael, o pastor Gael, que está no céu e tudo mais. Então, todo mundo conhece ele como pastor Gael. Uhum. E aí, naquele dia, eu lembro que ele sempre ficava comigo, como ele era bem amoroso, bem quietinho, ele sempre ficava comigo até o momento da palavra. A Antonella, alguém já pegava e levava para a salinha e eu, aleluia, glória a Deus, porque ela, né, ele me deixava assistir o culto e já ela não. Então, ela estava na salinha e ele no meu colo. Tem um vídeo, esses dias eu até postei eu cantando com ele no meu colo, as irmãs cantando. E eu lembro que, por um momento, assim, ele no meu colo, eu olhei para o telão, no telão tava passando a letra da música, e a letra falava exatamente sobre isso, sobre um tempo novo, de agradecimento a Deus por ter sobrevivido e tudo mais. Ali eu desabei, comecei a chorar, tomada por uma emoção, por uma gratidão, comecei a agradecer a Deus, comecei a falar, Senhor, muito obrigada, eu consegui, né? Meus filhos estão lindos, estão criados, estão saudáveis, estão bonitos, bem arrumados e tudo mais. Comecei a falar para Deus, né? Ali fiz o meu momento de culto com Deus. E eu lembro que naquele momento ali, alguém já tinha, logo depois passou para a oferta, e a menina falou, posso levar ele para a salinha? Eu falei, pode. Aí ela levou. Nisso, quando a irmã falou assim, eu vou dar para fulana cantar e logo depois vou passar para você. Eu falei, tá bom. Quando ela falou isso, eu senti aquilo no meu coração. Falei, vou fazer diferente hoje. Vou chamar os meus filhos no altar. Hoje eu estou muito grata. Uma semana antes. Falei, eu estou muito grata. Nossa, eu estou muito feliz hoje. Eu quero meus filhos no altar comigo. E aí eu fiz sinal para a irmã, falei, traz os meus filhos da salinha. Ela falou, mas eles estão lá, estão quietinhos. Falei, não, mas eu quero apresentar eles do altar hoje. E aí ela chamou, trouxe eles, e aí me deram para a palavra, e aí eu apresentei, olha, estou acompanhada da missionária Antonella, pastor Gael. E, irmãos, eu nunca fiz isso. É a primeira vez que eu tô trazendo os meus filhos para o altar. Geralmente eu apresento eles do banco, mas hoje eu tô tão agradecida a Deus. Hoje hoje eu quero muito agradecer a Deus pela vida dos meus filhos, por aquilo que eles representam para mim. Aí coloquei um de um lado, outro do outro, e eu falei, esses são o meu Arão e o meu Iur. Eles são as pessoas que me sustentaram até aqui, que me deram forças para eu continuar. E aí eu falei um pouco do processo que eu vivi com a minha mãe. Falei que eu havia perdido minha mãe e a gente viveu um processo muito difícil, e eu estava tendo o privilégio de viver com os meus filhos o meu chamado. E pedi para a igreja bater palma, falei, olha como eles são lindos. Deus foi muito bom comigo e tudo mais, e todo mundo ali ficou envolvido, chorou. Foi assim, foi uma despedida de verdade, assim. O fotógrafo veio e tirou uma foto, eu segurando um de cada lado. E depois levaram eles para a salinha e eu preguei diferente daquele dia. Eu estava muito feliz, muito feliz, muito feliz. Não sabia explicar o tamanho da minha felicidade naquele momento. E aí a gente foi para casa, deu tudo certo. Pensa num dia que deu tudo certo, fluiu, o culto foi ótimo, a recepção foi maravilhosa, uma comida deliciosa. Foi tudo maravilhoso. A gente foi para casa, assim, eu lembro que a gente sempre orava, né, os três, antes de dormir. E aí a gente ajoelhou assim na beira da cama e eu falei, hoje a gente só vai agradecer. Hoje a gente vai falar que o Papai do Céu é muito bom, que o Papai do Céu abençoou a nossa vida e a gente conseguiu sobreviver. A gente está bem, a gente está feliz. E é isso. E a gente orou, dormimos. No dia seguinte, ele acordou com a febre que no domingo seguinte o levou à morte. Então, assim, foi muito inesperado, foi muito inexplicável o que aconteceu. A gente não teve
um laudo fechado do que de fato ele teve. A equipe médica que atendeu falaram que eles suspeitaram, na verdade, que poderia ser meningite, pelos sintomas, pela forma que algumas reações que ele teve ali na hora deles tentarem manter ele vivo. Então, assim, ficaram muitas coisas vagas no ar. E aí eu comentei, assim, eu questionei muito, eu falei, Senhor, por que ele não ficou internado? Por que no sábado eles não deixaram ele? Por que eu não pude viver esse tempo, esse momento de despedida mesmo, de poder falar para ele mais vezes o quanto eu amava, o quanto... Porque Gael, ele era muito mais que um filho, né? Era um sonho meu ter um filho homem. Eu falava, a minha vida toda eu falava, eu só vou ter um filho e ele vai ser homem. Eu só vou ter um filho e ele vai ser homem. Então, quando o Gael nasceu, ele era muito mais do que um filho. Era a realização de um sonho, ele era além dos meus sonhos, porque ele era lindo, ele era perfeito, ele era carinhoso, ele era amoroso. Ele tinha uma luz que, de fato, assim, ninguém entendia. Todo mundo falava, nossa, mas seu filho... E hoje eu consigo olhar para toda essa situação e pensar o quanto Deus foi bom de fazer além do que eu sonhei. Porque eu sonhei só em ter um filho. Deus me deu um anjo perfeito. Gael mudou assim minha vida. Porque na gravidez da Antonella foram muitas dificuldades, foi muito difícil. Ela sempre foi muito avivada. Muito avivada, assim, os cultos em casa com ela sempre foi muito de pentecoste, de avivamento. Então eu não tive, era a primeira, né, filha, então eu não sabia nada, minha mãe não me ensinou nada, então eu ficava com muito medo, era muito cheio de não me toque e tudo mais, era uma coisa pesada, Sim. sabe? O peso da responsabilidade, o medo de dar errado, de não ser boa. E aí, quando o Gael veio para quebrar isso. Sabe? Com o Gael, eu me deixei, sabe? Viver os momentos, Viver. né? Com a Antonella, eu lembro que eu queria lavar todas as roupas dela na mão. Eu me recusava a botar a roupa dela na máquina, porque eu achava que ia dar bactéria, sei lá. Né? Então eu perdi muito desses momentos dela bebê, de estar com ela, de brincar com ela, de beijar ela, de abraçar ela, de estar com ela, porque eu ficava tinha que ser o banho na hora certa, a comida na hora certa, o lanche na hora certa, o mamar na hora certa, tudo aquilo ali muito regrado. E com o Gael, eu já fiz tudo que eu nunca tinha feito, sabe? Porque eu falava assim, cara, olha... Eu falava assim, é minha última gravidez, então eu vou ter que fazer tudo com ele, né? Tudo que eu nunca tinha feito, eu vou fazer com ele. Então, eu não queria saber de lavar roupa na mão, meu filho. Eu botava na máquina, eu queria era ficar com ele, sabe? Eu curtia ele, eu brincava com ele, eu beijava ele. Ele era muito, muito, muito apegado, muito carinhoso. Então, eu vivia, assim, o tempo todo para eles. Eu me entreguei ali na maternidade para viver cada momento, até porque eu tinha muito isso, né, da minha mãe ter ido embora de uma hora para outra, foi viajar para curtir o aniversário e de repente não voltou. Então aquilo me deu um despertamento de tipo assim, cara, eu vou viver o que eu puder viver com eles, porque eu não sei, amanhã ou depois eu posso ir e eu não vou ter esse prazer, né, da maternidade. Então ele trouxe essa leveza, ele me ensinou que a maternidade não era pesada, sabe? Tinha seus momentos que eram muito bons e me ensinou a olhar com mais amor, sabe? Com mais paciência, porque ele tinha esse poder de trazer a medida, sabe? A Antonella me fazia ter vontade de esganar, e aí ele vinha, me abraçava, me beijava, então dava aquela quebrada. Ou às vezes ela batia nele, eu ia para poder corrigir ela e ele entrava na frente, sabe? Para cuidar da irmã e ele beijava ela. Ele era lindo. Se você vê assim, as fotos dele já maiorzinho, já quase que no tempo do que aconteceu,
as fotos dos dois eram assim, eles se olhavam com amor, com admiração, porque eu fui sempre plantando isso no coração dela, no coração dele. Vocês são amigos, vocês são irmãos. Dá a mão para tirar foto, dá um beijinho nela e tudo mais. Então, assim, foi muito saudável viver com ele. Aonde a gente chegava, todo mundo ficava admirado, todo mundo queria tirar foto com ele, todo mundo queria beijar ele. Então, eu hoje, assim, com a dor um pouco mais tratada, eu tento trazer isso para o meu coração, sabe? Que foi um privilégio, que eu fui escolhida para ser mãe de um anjo e Deus viu em mim essa confiança, mesmo tendo sido muito difícil, mas Deus olhou e falou: vou te dar um presente. Você queria um filho, eu vou te dar além do filho. É mais ou menos Ana, né? Eu quero só um filho. Deus fala: não, eu vou te dar um sacerdote, um profeta, porque o que Deus tem pra gente é sempre além daquilo que a gente, né? Interessante que você estava falando aí, o Senhor estava ministrando no meu coração. Como, Ana, você entregou ele, né? Literalmente. Literalmente. Literalmente, porque ele foi comigo até o último dia, né, da minha agenda. E, assim, todos os dias eu entregava eles no altar. Todos os dias, todos os dias. Eu ia pregar e eu sempre falava: que está comigo o pastor Gael e a missionária Antonella. Meus filhos são do altar. Amém. Eu sempre falava: meus filhos são do altar. Então, Deus me permitiu ir com ele até o último dia para o altar. Sim. Então, assim, no meio do caminho, eu até me questionei. Falei: ai, Senhor, será que eu não estou errada? Né? Eu tinha que ter ido direto para o hospital e tudo mais. Mas depois eu entendi que não, porque nada mudaria o final da história. O resultado. O resultado não não mudaria. mudaria. Poderia ter ficado internado, enfim, mas nada mudaria o final. Então, assim, eu fui com ele até o último dia. Ele adorou até o último dia, mesmo moadinho no sábado, ele ainda levantou a mão, deu uns glória, que ele era avivado também. Ele gostava do glória, do aleluia. E eu até brincava e falava: gente, se ninguém der glória, não tem problema, porque missionária Antonella e pastor Gael, eles são o primeiro a dar glória, dar o aleluia da mãe deles. Então, é a gente trazer de verdade, assim, a memória, o que pode dar esperança, Isso porque os acontecimentos vêm para nos roubar A alegria. a alegria, a esperança, a vontade de viver, a vontade de ser feliz. A gente não acredita, a gente, as circunstâncias dizem: você vai até viver, mas você não vai ter mais felicidade, que não tem como ser feliz. O natural, né, as mães que perderam seus filhos, os filhos que perderam suas mães, as esposas que perderam os maridos, tende a pensar que não há mais felicidade. Eu não nasci para ser feliz. E não, né? No meio de tudo isso, Deus nos mostra que a verdadeira alegria está em ter paz, em saber que Deus está conosco, mesmo no meio da tormenta, mesmo no meio da luta, mesmo no meio da guerra. Então, assim, hoje eu me realizo na missionária Antonella, eu percebo o quanto isso foi importante, o quanto nos fortaleceu. Amém. E eu sempre falo para ela: olha, às vezes ela fala: mãe, mas por que o Gael foi morar no céu? Aí eu falo: porque Deus é muito bom. Deus é maravilhoso, então ele quis ficar lá pertinho de Deus. Então a gente tem que ir para lá também, porque lá tem uma casa pra gente. Aí ela fala: ah, então eu quero ir lá morar com ele. Então, assim, tudo é caminho para a gente pregar o evangelho. Verdade. Né? E aí, todas as vezes, quando ela sai da linha, eu falo para ela: ó, tem uma casa te esperando, mas desse jeito tu não vai. E a gente vai pregando que Jesus é bom. Né? Você falou lá atrás que era um sonho da sua mãe também, né? Então, Gael, não foi só o seu sonho. Não foi resposta só para você. E o Senhor, enquanto você falava, o Senhor ministrava no meu coração. Como ele é tremendo, né? Vou chorar, gente.
como o Senhor é tremendo, porque Deus vai te aliançar novamente com a sua mãe, através do Gael. Então ele veio com um propósito. Aí o Senhor olhou para ele e falou: você já cumpriu. Vem para cá de novo, que minha filha, eu vou sustentar ela. E nessa tarde eu quero declarar sobre a sua vida, debaixo dessa presença que eu estou sentindo. O Senhor está te sustentando na dor. Eu sei que você já sabe, mas o Senhor te pega no colo. Ele te carrega no colo. E nos momentos que você não tem ninguém para chorar, Ele está lá. E eu creio que a partir de hoje, eu profetizo sobre a tua vida, que algo novo vai acontecer sobre você, sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções, porque só a gente sabe só quem carrega uma dor sabe quantas vezes a gente sai para curar alguém, mas que existe resquício de dores. E ao longo do tempo o Senhor vai curando, ao longo do tempo o Senhor vai tratando. A gente que carrega dor, a gente sabe. E eu estou sentada aqui e eu estou louvando ao Senhor, porque talvez hoje eu também teria esse testemunho de uma morte, e o Senhor falando, e você falando aí, o Senhor falando assim, porque ainda não se cumpriu o propósito na vida dela. E Deus falando, porque Ele veio para um propósito e Ele cumpriu o propósito. Então, filha, tem coisas muito grandes para você viver. Você que hoje está vivendo uma dor, hoje eu estou toda boca. Saiba de uma coisa, Deus tem um propósito nessa dor. E eu tenho certeza absoluta que, assim como Jó declarou, aquele que abriu a ferida, Ele mesmo sarará. O Senhor está curando dores aqui. O Senhor está cicatrizando feridas aqui. E o nome do Senhor será glorificado sobre a sua vida. Receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Algo que você falou e que a gente vê que existe pessoas que entram no luto e não conseguem sair dele, né, Meire? Que não consegue se levantar. Porque, ainda mais quando nós falamos, e nenhuma dor tem que ser minimizada, né? Seja de um filho que perdeu um pai ou de uma mãe. Mas a gente sabe que a lei da natureza é o filho enterrar os pais. E quando a gente quando é quebrada essa lei, então é algo que é inesperável. Nenhuma mãe gera esperando o enterro do filho, nenhuma mãe. Na verdade, a gente sonha que, se Vai ver se possível, formar. eles vão nos enterrar, né? A gente imagina que a gente vai ver eles se formando. Vamos casar. Vamos casar eles. É isso aí. E vamos casar eles vão crescer, enfim, a gente faz o projeto, né? Mas a última palavra, de fato, vem de Deus, né? Vem do coração de Deus. Eu tinha muito isso, né? Eu sou aquela mãe mesmo. Visionária, né? Eu tinha muito isso. Eu lembro que eu arrumava eles assim para a igreja. Eu viajava na minha mente, eu ficava imaginando. Ai, gente, imagina como é que ele vai ficar lindo de uniforme. Oh. Imagina eles dois indo junto para a escola de mão dadas e tudo mais. Então, assim, foram muitas expectativas, assim, até porque eu não tinha, na minha família, na família dele, nunca tinha acontecido isso, né, com ninguém. Então, eu tenho sobrinha já com 18, com 19, com 20 e pouco, uma até que teve filho agora recentemente. Então, a gente imaginava que o curso seria esse, como foi com todos. Então, eu
olhava já e já estava imaginando lá na frente. E eu pensava, ai meu Deus, os ensaios de fotos de Natal, de Páscoa, eu queria fazer todos. Eu já tinha tudo planejado. E aí, de repente, tudo se foi, né? Mas eu glorifico muito a Deus, sabe? Glória a É a Deus. palavra que eu liberei naquele altar, eu não deixei se perder, sabe? Porque é um confronto, né? Um dia você está no altar profetizando e agradecendo a Deus pelos filhos, por tudo e tudo mais, e no dia seguinte seu filho acorda com febre, na semana seguinte ele vai embora. Mas eu tento trazer todos os dias aquela palavra, porque aquela palavra é a que vale, sabe? Deus me permitiu chegar nesse momento Amém. de agradecer, de estar feliz com eles, coisas que eu não imaginava, né? E eu estava pregando num lugar favorável, numa igreja assim de nome, sabe? Glória a Então, Deus. assim, isso me remetia a tudo, me Uhum. remetia a minha imagem sendo jogada no lixo, as pessoas descredibilizando e dizendo que eu não ia casar, e agora eu estava ali no altar de uma igreja de nome, com os meus filhos, e sendo respeitada e Glória a sendo vista Deus. como uma mulher de Deus. Então, assim, ali foi para mim foi um marco, assim, foi de fato o fechamento de um ciclo que eu acredito que Deus ali fechou para viver outros, para outros chegarem, mas assim, aquele momento ali foi um momento de gratidão e hoje eu trago isso, sabe? Eu sempre falo, Senhor, independente da minha dor, do quanto é difícil, do quanto às vezes eu paro do nada em casa e me pego lembrando desses momentos em que. E aí eu fico, ai, como será que ele estaria hoje? Como será que seria a voz? E como será que seria levar os dois hoje assim na igreja, ele já grandinho, ela grandinha, entendendo, né? Brincando na salinha. Mas aí eu paro e lembro lá atrás desse dia, desse culto dos dois no altar, e eu falo, eu só quero te agradecer, sabe? Amém. Por ter vivido isso, por ter tido a oportunidade de viver isso. Quantas mães, né, não tem, o filho parte ali no leito, nasceu e não consegue. E eu vi, Abraçar, não consegue. sabe, eu ouvi ele falar mamãe, vi ele andar, sabe, fizemos uma festa linda para ele. Ele teve a festa dele de 1 ano, então assim, foi tudo perfeito, sabe? A passagem dele foi muito perfeita, muito perfeita. Ninguém tinha um ai para falar de todo mundo só queria roubar ele para casa, sabe? Falava, eu queria levar ele para casa porque de fato ele tinha esse poder de encantar as pessoas, sabe? A paz que ele trazia no olhar. Ele olhava de fato, ele pegava o seu rosto e te encarava, sabe? Era surreal. Então, a gente viveu muito, muito um amor que não se vive na Terra, sabe? Era um amor diferente. Amém. Conte um pouco sobre, ou conte tudo. É melhor contar tudo, né, gente? Pouco não, tudo. Tudo que você passou nesse período, nesse processo. Olha, para que fique claro para quem está assistindo, ouvindo essa mensagem, somos seres humanos. Nosso corpo é corruptível. Sim. Ele tem prazo de validade. Verdade. Então, é normal a doença sobrevir. É isso aí. É natural da vida. Por escolhas também de alimentação, Sim. dependendo da enfermidade. Eu comecei a minha história, eu estava ministrando louvor. Ministrando louvor na igreja que meu pai já era pastor, eu tinha 16 anos de idade. O ministério do meu pai também aconteceu muito rápido. E aí eu estava no altar, e eu cantando, Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E aí eu caí morta em cima do altar da igreja. Meu Deus. Bati minha cabeça no bumbo da bateria, porque o altar era pequeno. Então bati minha cabeça no bumbo da bateria. Minha irmã tentando massagem cardíaca,
E nada de eu voltar, sem sinais vitais algum. E aí correram comigo pro Rocha Faria. E aí lá me trouxeram com aqueles desfibrilador, com choque no peito. Mas não foi isso que me trouxe, foi a palavra de Deus. Glória a Deus. Porque a igreja ficou em oração enquanto eu estava indo até. Meu pai dirigiu uma igreja em Pingo d'Água. E aí até o Rocha Faria demorou uns 50, 45 minutos. Trânsito era 7h30 da noite. E aí tudo começou. Começou como uma mancha na minha cabeça. E aí o médico falou assim, olha, vai precisar descobrir que mancha é essa. Tem que ver que mancha é essa na cabeça dessa menina. Ela não tá bem. Voltei, fiquei internada, mas mal. Porque tinha acabado de voltar pela medicina de uma morte súbita, porque a princípio eu era muito saudável. Eu fazia exercícios, eu sempre fui muito acelerada, sempre fui muito comunicativa, sempre gostei muito de estudar. Então eu não tinha nenhum problema visível que pudesse acarretar aquela questão, né? E aí, olha, descobre isso. E foi o que eu falei pra senhora no começo. Minha família era muito rica, mas no meio do vale a gente tinha perdido tudo. Tudo de dinheiro. Toda a garantia que tínhamos. Então a gente começou a depender do SUS. E de Deus. Mais de Deus do que do SUS. E aí, corre com a Raíla pro hospital, corre pra lá, corre pra cá, pra tentar fazer um exame de imagem de ressonância magnética contrastada para que conseguisse enxergar de fato que mancha era aquela. E a princípio aquela mancha era um angioma cavernoso. O que é um angioma cavernoso? É uma trombose no cérebro, quando uma artéria e uma veia ficam da grossura de um dedão do pé, sendo que ela devia ser da finura de um fio de cabelo. Meu Deus. E ela estava da grossura de um dedão do pé. E foi assim que o médico me explicou. E ele falou assim, ó, você vai começar a ter crises convulsivas. Porque isso é como se fosse uma bomba relógio na sua cabeça. Você vai ter que se policiar. Eu tinha 16 anos de idade. Ele falou assim, você vai ter que se policiar no seu emocional. Você não pode ficar muito feliz. Você não pode ficar muito triste. Porque sua mente comanda tudo do seu corpo. O seu sistema nervoso dita sobre tudo no seu corpo. Sim. Então, você vai aprender a controlar o seu psique. Para que você não convulsione. E aí, olhando aquilo, pra mim a convulsão era uma coisa como epilética. Só que ele explicou pra mim, a sua convulsão não é uma convulsão epilética. Você corre risco de vida. Porque a convulsão que você dá ausência de oxigenação no seu cérebro. Meu Deus. Com isso, toda vez que você der crise convulsiva, você vai ter que correr pro oxigênio. Corre pro hospital mais próximo pra ficar no balão de oxigênio. Aí você me diz, sem carro, sem dinheiro para as medicações mais caras, que um remédio meu era R$499. Meu Senhor. Que durava só 15 dias. E em todo esse processo, pastora, o meu remédio não faltou nenhuma vez. Glória a Deus. Eu não fiquei sem tomar o remédio uma vez. Deus usava pessoas, aparecia, minha caixa de remédio balançava assim e vai acabar. Daqui a pouco, não acabava. Tomava, não acabava. Glória a Deus. A gente não pode limitar o poder do nosso Deus. Não podemos. Ele fez na minha frente. A minha família passava por um processo terrível financeiro. Um remédio de R$500 que estava me mantendo viva. Oh, Jesus. Eu balançava um dia, vai acabar. Balançava no outro. Não vai acabar. Glória a Deus. Isso é Deus. Aleluia. Isso é Deus. Eu tomava 25.000 miligramas de remédio por dia. Começou com 11.000 miligramas de remédio. Depois, 25.000 miligramas de remédio. Porque nada, absolutamente nada controlava as crises convulsivas. A ponto de eu começar a dar uma atrás da outra. Meu Deus. Começava a dar uma atrás da outra. Corre com a Raíla pro hospital. Alguém aparecia no portão na hora que eu convulsionava. Alguém que tinha carro. Depois meu pai pegou um Monza que o meu tio vendeu pro meu pai.
Aí como é que anda com um carro sem gasolina? O carro andava. Deus é Deus provedor. Ele é o grande eu sou. A gente não pode perder isso. Glória a Se Ele Deus. diz que Ele é o grande eu sou, tudo aquilo que eu preciso, Ele é. Ele há de prover. Ele há de prover aquilo que eu preciso. Glória a Deus. Quando Ele vê que minhas forças se esgotaram, quando Ele vê que o meu recurso da terra de fato se esgotou e eu não estou me tornando um filho mimado, pedindo tudo sem fazer a minha parte, Ele age. Ele age com força, com poder e extraordinário. E eu comecei a ver Deus em tudo, onde pessoas importantes começaram a se levantar para me ajudar a conseguir exames, conseguir vagas para mim em hospitais. Eu cheguei a ficar um ano inteiro internada. Voltava 2 dias para casa, volta para o hospital. Voltava 3 dias, ficava em casa, volta para o hospital. A ponto de eu receber, aos 17 anos, comecei com 16, 17 anos para 18, eu recebi um laudo vegetativo. Que o meu corpo era vegetativo. Eu estava em estado vegetativo, só que não. Eu falava, andava, conversava, cantava. Oh, Deus. Na igreja, e o médico falou, cadê a menina desse laudo vegetativo? Eu falava, sou eu do laudo vegetativo. Eu tenho hoje 72 laudos que comprovam que eu fiquei vegetativa e demente. A demência foi tomando a minha mente e me deixando dislálica. Pela medicina, eu iria cada vez piorar e ficar demente. Por quê? A carga que a crise dava no cérebro matava, como se matasse neurônios, né? Sim. Então, era como se eu perdesse a minha capacidade intelectual a cada crise convulsiva. Então, eu comecei a ver Deus nisso, porque eu não fiquei extremamente vegetativa. Eu não fiquei vegetativa. O médico olhava para mim e falava, não é possível que essa menina desse laudo aqui... Quanto tempo tem esse laudo? Tem 1 semana o laudo. Não é verdade. Mas o meu Deus pode todas as coisas. Ele mostrou para mim. Tá vendo o que a medicina tá dizendo ao seu respeito? Tá vendo o que eu tô te fazendo ser? Não tem como largar esse Deus. Não tem como olhar para esse Deus e achar que ele é um Deus de pau e de pedra. Aleluia. E que não faz e que não olha. A Bíblia fala que ele se preocupa com os lírios do campo. Não se preocuparia comigo, não olharia para mim. Ele é o meu pai. Ele supriu todas as minhas necessidades naquele momento. E foi chegando um determinado momento que, para provar para mim mesmo que ele era poderoso, eu fui começando a ficar meio demente. E eu falei para Deus, como é que eu vou cantar? Como é que eu vou cantar? Não lembrava de uma canção, pastora. De uma canção. A minha mente dentro daquele hospital falava, Jesus, só me faça lembrar de uma música, porque eu quero cantar. Eu quero cantar para ti, eu quero, porque eu entendo que eu te alcanço quando eu canto. Aleluia. Porque esse é o meu chamado. Então, eu entendo que eu te alcanço quando eu canto. Então, eu falei para Deus, eu preciso cantar. Eu quero te tocar. Não é você que pode mudar minha história. Não é o Senhor que pode me tirar disso aqui. Enquanto isso, o médico demente, eu andava 2 passos, caía. Eu comecei a ficar muito letárgica. Dislalia, eu falava, mas gaguejando, não conseguia formar um pensamento. Dislalia, dificuldade de fala. Eu comecei a desenvolver muita dislalia. E foi quando no NESA, no Pedro Ernesto, eu estava internada com muitos adolescentes, numa área só para adolescente. Nessa época eu tinha ficado sem andar. Cheguei a ficar 6 meses sem andar. Porque o cérebro comanda tudo. Então ele parou de mandar informações para as pernas. Então eu fiquei sem andar. E a enfermeira do dia me levou pra sacada do NESA, de cadeira de rodas. E aí eu falei, Deus, como é que eu não consigo mais te alcançar? Eu não lembro uma música. Eu fechei meu olho, comecei a chorar. E o NESA é muito interessante porque ele tem a sacada,
aonde algumas internações, que era do NESA Sacada dos Adolescentes, que era onde eu tava. Aí era o horário do almoço, era de tomar banho de sol. Aí eu, na cadeira de roda, e várias grades, assim, de outros leitos ao meu redor. E de alguma forma, uma força me tomou e o meu coração se lembrou de uma música que até a Sara Beatriz regravou agora, que faz parte do meu testemunho. E eu comecei a cantar: cobre-me com teu amor, me envolve, ó Senhor. Toma-me, eu perto quero estar, e por esperar novas forças eu terei, e me levantarei, como águia voarei, pelo poder desse amor, Senhor. Quando eu abri os meus olhos, eu falei, eu consegui cantar uma música, um coro de uma música. Quando eu abri os olhos, todo mundo na sacada, olhando e chorando, olhando e chorando. E eu falei, Senhor, que seja eu, Aleluia. que seja a minha vida, mas que seja para a glória do teu nome. Amém. E aí eu comecei a entender que era um propósito que Deus tinha na minha vida, que Deus não me olhava com olhar de coitada, que Deus não falava pra mim, que coitadinha, não, Raíla, vambora, eu conto contigo, se levanta. É isso mesmo, você vai ser usada dessa forma. E aí eu falei, eu não quero recuar, do altar eu não vou sair. Então eu subia ao altar ministrando, descia convulsionando. Cantava meia música, descia convulsionando. Ficava meu pai de um lado com a mão estendida, minha mãe do outro, e minhas irmãs olhando com um olhar apreensivo, porque para elas era como se pudessem me perder a qualquer momento devido à crise convulsiva, que sabia que era devido à ausência de oxigenação. Então, se chegar com a Raíla no hospital, se não chegar a tempo, é morte cerebral. Sim. Então vamos correr com a Raíla pro hospital, vamos correr. Toda vez aquela aflição subia, descia convulsionando, mas eu falei pra Deus, eu não vou recuar. Aleluia. Doente ou não, eu vou estar no altar. Eu falei pra Deus, não porque eu sou Mulher Maravilha, doeu muito, pastora. Doeu demais. Ver meu corpo engordar, emagrecer, comecei a perder cabelo devido ao excesso de medicação. Eu quase perdi um braço por conta de uma medicação que eles colocaram e me deu flebite. Esse braço ficou grande e verde. Meu Deus. Eu tomava muita medicação para controle de crises convulsivas, a ponto de uma época, aos 19 anos, meu pai tinha o costume de acordar a gente para ir para EBD. Ele desligava o ventilador, acendia a luz e abria a porta. Escola dominical, EBD. E aí era um domingo, e aí eu lembro que eu tinha o costume de abrir o olho para ver se já estava na hora. Já tinha amanhecido para ir para a escola dominical. Eu falei, meu pai vai entrar e vai desligar tudo. Só que eu senti que o meu corpo acordou, mas eu não enxerguei. Meu Deus. Meu corpo acordou e eu falei, Raíla, tu tá acordada, né? Aí me bati, me belisquei, tô acordada. E o quarto da minha mãe é de frente pro meu. Eu fui engatinhando porque conhecia abrir a porta. Cheguei tendo um AVC no quarto da minha mãe. Um AVC hemorrágico. Pelos médicos, vazou, acabou. Eu descobri que vazou na minha cabeça e ao mesmo tempo que vazou, coagulou o sangue imediatamente. Isso. Porque se vaza pelas extremidades, eu morro, né? O cérebro morre. Então é como se eu tivesse visto Deus em cada detalhe, em cada fase Glória do meu a processo. Ele mostrava, você vai chegar no seu limite. Mas o meu poder vai se mostrar quando você pensar estar enfraquecido. É a minha graça. Glória. Não é você, Raíla, é o meu poder se aperfeiçoando na sua fraqueza. Não é a tua capacidade, Raíla, sou eu que vou fazer você vencer. Aleluia. Não se trata da sua força, sou eu em você. Não se trata daquilo que você deseja, se trata daquilo que eu coloquei em você para você concluir. É a tua vida que eu vou usar. É o nosso Deus, é o nosso Pai. A gente não tá aqui por uma vaidade, a gente tá aqui por causa dele. E aí comecei a melhorar. Controlei as crises convulsivas.
de todas as formas, tomando medicação. E eu falei pra minha mãe assim, mãe, eu quero me sentir útil. Quero me sentir útil, quero me sentir que eu sou uma jovem que sou útil. Não quero sentir que sou inútil e doente. Eu falei pra minha mãe, eu quero ser alguém. Eu não quero ficar parada e ficar refém de uma enfermidade. Não é isso que a Raíla é. A Raíla gosta de correr atrás. E aí eu consegui me formar à distância, me formei à distância, me formei em enfermagem. E aí eu falei pra minha mãe assim, mãe, eu quero trabalhar, me deixe trabalhar. Aí minha mãe falou assim, tá bom, você convulsiona. Mãe, mas eu preciso me sentir quantas pessoas convulsionam. Ela falou, mas sua convulsão é diferente, filha. Você tem que estar sob o olhar de alguém sempre. E aí eu fui e comecei a trabalhar numa PA, computador. E aí num dia trabalhando, Deus não me deixou trabalhar nem um ano nesse lugar. Acho que eu trabalhei 6 meses. E aí trabalhando tive uma crise tão grave. Caí na PA de trabalho, correram pra mim. Um amigo que sabia do que eu tinha, me abraçou naquele instante, né? Ligou pro meu pai chegou lá. Fomos pro hospital, fiquei no oxigênio. Dali eu descobri que eu tava com um tumor no cérebro. A princípio era uma trombose. Aí virou um tumor. Em cima da trombose cresceu um tumor. E aí eu falei, Deus... Um tumor, Senhor, eu não sei. Não, é benigno, a médica falou, é benigno. Só que ele começou a crescer e começou a me deixar cega. Eu fiquei cega dessa vista direita. Não enxergava mais. Por conta do que estava comprimindo o meu nervo óptico. O meu laudo de campimetria da vista era como se eu tivesse morrido por estrangulamento. Porque fica com um monte de pintinha. A perícia que vê, né? Mostrou que estava cheia de pintinha, como se o tumor tivesse estrangulado o meu nervo óptico. Meu Deus. E me deixou cega. E o Senhor restaurou a minha visão, restaurou meu andar. Tudo que a enfermidade falou para mim que eu nunca conseguiria, o Senhor foi lá e mostrou. Vou deixar chegar no ápice do impossível, para mostrar que eu sou Deus, para mostrar que eu posso transformar qualquer quadro, do máximo de irreversível eu posso transformar. Deus me deixou ficar sem andar, restaurou a minha capacidade de andar. Deus me deixou ficar cega e restaurou a minha capacidade de enxergar. Deus me deixou ficar dislálica e hoje eu posso conversar com você normalmente e dizer que o nosso Deus é poderoso. Então ele mostra para mim, Raíla, de impossibilidade, eu entendo. De impossibilidade, eu transformo todas elas em possibilidade. Aleluia. Então não há nada que eu não possa fazer. Então você vai conhecer. Você não cantou que eu sou fiel? Você vai conhecer de fato que eu sou fiel. Você não canta que eu sou Jeová Rafá? Você vai conhecer que eu sou Jeová Rafá. Você não vai me conhecer sobre o superficial. Você vai me conhecer a fundo do que eu sou capaz. Porque a gente chega, canta, teme porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo e de novo e de novo, e quantas vezes forem necessárias, ele vai prover, porque ele não tem limitação, ele vai prover aquilo que nós precisamos. E ele falou assim, você vai provar e ver. Tanto que é o que a minha música que eu vou lançar agora fala. Vai, prova e vê. Prova, conhece. Ele não quer que você chegue e cante uma música porque tá em alta. Conheça o Deus da música. Conheça o Deus que você se gasta. Conheça o Deus que pode suprir as tuas necessidades, que é o Deus do impossível, que é dono de tudo. Emanuel. Ele é poderoso. Ele é Deus conosco. Então Deus estava me ensinando a confiar e depender dele. Confiar nele sem sombra de dúvida. Se ele me diz, pula de um penhasco, pulo de um penhasco. Eu vou te garantir lá embaixo. Eu vou te garantir. Raíla, se eu, Deus, estou dizendo que vai sem medo. Vai sem medo. Acontece que o externo rouba tanto a nossa fé em Deus, que se Deus me falar que isso aqui vai virar vinho agora, vai virar vinho agora.
Só que, então, vai virar vinho. Pode até que vire. Sabe? Sabe? Pode até que... será? Será? Deus cura uma dor de cabeça, mas Deus levanta mortos. Eu creio. Deus levanta mortos, cura o câncer, cura qualquer laudo. Ele é o nosso Deus, ele é poderoso. Levou sobre ele para que hoje tivéssemos vida. E vida plena em abundância. Estamos esquecendo do poder do Deus que nós estamos pregando. Subimos no altar, cantamos canções, pregamos sobre quem Deus é, mas quando a tribulação vem, a gente deixa de crer. Quando a tribulação, a angústia bate na nossa porta, a questão morte, como eu estou vindo de um velório, de um amigo. Sim. Deixamos de crer que ele é poderoso para fazer. Sabe? É muito, muito triste o tempo e a linha tênue que temos vivido. De um povo avivado e um povo que perdeu a fé. De um povo que está quase esmorecendo, um povo avivado e um povo que caminha, mas que já não vê mais como antes, já não crê como antes, não profetiza como antes, não declara como antes. Por quê? Ele mudou? Não mudou. Quem mudou fomos nós. Nós é quem mudamos, nós é quem deixamos de crer. Nós é quem esquecemos que ele está aqui, porque estamos no nome dele. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele ali, ele se fará presente. Ele está aqui. Eu creio. Visitando a nossa vida, visitando, esquadrinhando a nossa alma e o mais íntimo do nosso coração e trazendo a nós a paz que excede a todo e qualquer entendimento, de saber que ele é poderoso, a paz. O mar se levantou, mas eu tenho a paz. O opressor da minha alma está gritando no meu ouvido, mas eu tenho a paz que excede a todo entendimento. Não é o que o mundo me dá, é a que o Senhor me garante. Que ele é poderoso, digno, exaltado, e o nome dele está sendo pregado aqui nessa mesa, nesse encontro, para que a sua vida seja edificada, seja transformada. Onde quer que você esteja, onde quer que você esteja, seja o horário que for assistindo, que o Senhor te visite, que a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Eu sinto a graça de Deus ao declarar isso. Seja sobre a sua casa, sobre a sua família, que onde estiver qualquer tipo de ausência, o Senhor venha suprir, porque ele é Deus forte e poderoso e que pode fazer isso por nós. Que você seja revestido da autoridade do Espírito Santo para chegar dentro da tua casa e declarar que onde abundou o pecado, superabunda a graça do Senhor dentro da tua casa. Que a tua casa habita o Senhor. Aonde foi lugar de vergonha, haverá dupla honra sobre a sua vida, porque esse é o nosso Deus, Deus de coisas novas, grandes, poderosas. Eis que faço uma coisa nova. A Bíblia fala em Isaías: eis que faço uma coisa nova. E outra, não se atrelhe a tudo que já viveu. Aquilo, um tempo bom que já viveu, não. É extraordinário o que ele vai fazer. O que é novo vai suplantar tudo aquilo, todo o tempo de sofrimento. O que é novo vai suprir toda e qualquer expectativa, porque esse é o nosso Deus, Deus de novidade de vida. Quando entendemos esse poder, obrigada, Jesus, pela manifestação do teu Espírito no nosso meio essa tarde, Jesus. Obrigada porque tu és Deus poderoso, que não nos abandona, está no barco e nos convida a caminhar sobre o mar revolto, Pai. Aleluia, Jesus. E eu vivi todo esse tempo de sofrimento comigo, com a minha família achando que
Eu ia morrer a qualquer minuto, a qualquer momento, porque era laudo atrás de laudo, era notícias ruins atrás de notícias ruins. Eram coisas que, se Deus não for por nós, pereceremos, mas Ele estava no nosso barco. Estava revolto, mas Ele estava lá. Estava balançando, causando desconforto, mas Ele estava lá. Mexe com a nossa estrutura, mas Ele está lá. Aleluia. No meio da via dolorosa, Ele está lá, Ele vai estar conosco, Ele não nos abandona. Não nos abandona, Ele está sempre presente. Ele é o nosso Deus. Descobri o tumor, logo em seguida descobri mais 2 tumores. E o médico falava que nunca ia operar minha cabeça, porque eu era a única no Rio de Janeiro com aquele problema, com uma trombose e 3 tumores. E ele falou, se eu mexer na tua cabeça, eu posso interromper a tua vida. Se eu mexer na tua cabeça, eu posso vir a te deixar mal e vegetativa de fato. Numa cama de um hospital, se eu mexer, você pode sofrer um AVC de novo na mesa de cirurgia. E foi quando o hospital liga e falou assim, vamos internar a Raila, porque o tumor que está no cérebro dela, os tumores já estão muito grandes, e tem um que está grande demais. E se ele vai chegar uma hora que ele vai explodir, melhor que a gente tire. Assume o risco. Assume o risco. Eu falei pra Deus, Deus, Tu és o Deus que me trouxe até aqui. Tu és o Deus que me permitiu passar todo esse tempo. A gente está tentando encurtar 13 anos, porque foram 13 anos de vale. Então, eu falei, o Senhor me trouxe até aqui. Tudo na minha vida é o Senhor quem faz. Eu vou internar por obediência, para depois não dizerem que eu fui irresponsável com a minha própria vida. Mas se eu tiver que passar por essa cirurgia, será a tua mão. Se eu tiver que passar por essa cirurgia, será a tua vontade. Se eu tiver que voltar, será o teu querer. Se eu não voltar, que o teu nome seja glorificado dentro da minha casa. Amém. Falei para Deus. Eu cheguei num ponto, pastora, não de extrema santidade, não. Jamais falaria isso. Mas de que a morte não me assustava mais. Sim. Eu perdi todo o medo da morte porque eu li um livro chamado Uma Vida com Propósito. E esse livro é terrivelmente confrontador e ao mesmo tempo consola a nossa alma. E ele fala que a nossa vida aqui é como se estivéssemos em um útero gigante. Estamos num útero. Quando alcançarmos a condição de estarmos perfeitos para sair, é um nascimento para uma nova vida. Porque o morrer para mim é lucro. É isso. Não acaba aqui para mim. Inicia-se. Inicia. E é o que buscamos uma vida inteira. É verdade. Não é o que buscamos? Falei, então eu tô num útero gigante, sendo aperfeiçoada por Deus. Aleluia, Jesus. Para que eu alcance aquilo que Ele tem para mim, que é o céu. Amém. A maior promessa é de que Ele voltaria. Diante de tudo aquilo, tenho promessas sobre o meu ministério, tenho promessas sobre a minha vida pessoal, mas a maior promessa é o céu. E eu não quero perder ela não, de jeito maneiro. Inquestionável. É verdade. Então eu falei, Deus, a ti pertence o querer e o efetuar. Amém. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. E eu digo em todos os lugares que eu vou, mas a Bíblia não diz que ela é confortável. Ela é boa, perfeita e agradável. Dói. Boa, perfeita e agradável, mexe com a nossa estrutura. Boa, perfeita e agradável, vai machucar. Boa, perfeita e agradável, vai nos dar perdas. Boa, perfeita e agradável, perderemos pessoas. Boa, perfeita e agradável, e viveremos assim. Mas a vontade de Deus continua sendo boa, perfeita e agradável. Porque Deus é conhecedor de um futuro que nós não conhecemos. Deus está num futuro que nós não estamos. Ele se assenta em rodas que nós não sentamos. Ele ouve conversas que nós não ouvimos. Então, até questões de Deus nos tirar de lugares, não nos permitir sentar em certas mesas, nos afastar de certas pessoas, é o querer de Deus. É o cuidado. É o cuidado de Deus. É nos protegendo, nos blindando.
E aí o médico falou que eu voltaria com todas aquelas sequelas que eu já tinha tido de ficar cega, de não andar mais e poder ficar demente mesmo. Por quê? Aonde estava um dos tumores era a região de discernimento do cérebro. Eu voltaria dessa cirurgia sem lembrar quem são meus pais, quem são as pessoas importantes para mim. E voltar sem lembrar das pessoas e quem elas significariam, o que elas significavam para mim, e sem discernir quem são as pessoas. Ia voltar sem isso. Eu falei, amém. Todo recomeço, que Deus esteja nele, nos meus recomeços. E aí começaram a raspar o meu cabelo. Foi ruim, porque eu tava com o cabelo grande. Eu perdia cabelo só aqui atrás, então eu tapava com apliques. Então, foi quando Deus começou a tratar de fora. Ele já estava me tratando por dentro, agora começou a tratar o meu externo. Fala assim, porque ele tinha me dado um sonho uma semana antes que ele ia mudar minha aparência. Só que no sonho, eu tinha um cabelo muito grande, muito grande. Só que o cabelo, ele era envolto nos meus braços e me dava muita autoridade. E eu falava, então Deus vai mudar meu cabelo deve crescer rapidinho depois da cirurgia. E aí eu comecei a chorar quando começaram a raspar meu cabelo, rasparam meu cabelo. E aí eu falei, Deus tá me dando pavor. Eu tô sentindo medo da cirurgia, eu sou humana. Eu sou de carne e osso. Sim. Eu não quero ficar sem reconhecer minha família, não sei se vou voltar. Por favor, a tua palavra não fala sobre a paz? Que ela visite a minha alma agora. Em nome de Jesus. Fiz essa oração. Tomei o banho para descer para a sala de cirurgia. Começaram a me arrumar 2 horas da manhã. Eu desci para a sala de cirurgia às 4 da manhã. Só que estávamos saindo da pandemia, era 2021. Dia 13 de agosto de 2021. E aí eu falei, Deus, queria tanto ver minha mãe. Minha mãe não podia ter me visto. Por quê? Porque como a gente estava na pandemia, ela podia me contaminar. Sim. Então eu fiquei, da cirurgia, eu fiquei 5 dias internada, sem ver ninguém. Sem ver, sem falar, sem ver ninguém. E aí eu falei, Deus, queria tanto ver minha mãe. Aí quando eu saio do elevador, começo a agradecer, obrigada. Eu fui tomada pela paz mesmo, que a Bíblia fala. Eu comecei a ficar sorridente. Eu falei, obrigada por todos os enfermeiros, médicos que cuidaram de mim. Deus a todos abençoe, obrigada. Eu comecei a mandar beijo. Só que no meu coração queria ver minha mãe. Aí quando saí do elevador, minha mãe estava sentada aflita. Aí eu só sabia falar assim, mãe, como a senhora tá linda. Eu chamei a mãe de rainha. Rainha, a senhora tá a coisa mais linda do mundo. Que linda que a senhora tá. Glória a Deus. Aí ela me deu um beijo na testa. Aí eu entrei. E aí eu me lembro que eu falei pra Deus assim, mostra pra mim que o Senhor tá entrando dentro desse vale comigo. Dentro dessa cirurgia. Só me dá um sinal de que o Senhor tá aqui. Me dá um sinal de que o Senhor tá aqui. Eu entrei, me colocaram na cama que era muito fina. Uma cama quente. E os médicos todos, era como se a cama fosse aqui, minha cabeça estivesse aqui e os meus pés pra lá. E assim como estão os computadores ali, tinham vários computadores, eles olhando as minhas ressonâncias. E aonde estavam os tumores para retirarem. Eles olhando, vamos começar assim, 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 assado. O meu doutor Paulo José, a doutora Chalha, todos os outros cirurgiões olhando assim, eram 4. E eu olhando para eles assim. Daqui a pouco eu sinto uma mão, falei, ué, mas alguém entrou na sala? Uma mão quente, grande, tocou o meu ombro. Aleluia. E quando eu olhei assim para ver quem era, pastora, eu não sei te dizer a beleza do olhar que eu enxerguei. Aleluia. Nunca vou conseguir descrever o olhar. Mas era como se ele mostrasse pra mim. Você não pediu para que eu mostrasse que eu tava entrando com você dentro dessa cirurgia. E ele mostrou pra mim. E daquele momento eu apaguei. Fui entubada. Retiraram os tumores. O médico falou que eu só voltaria a andar com tratamento de fisioterapia, só voltaria a falar com tratamento de fono, eu só voltaria reconhecendo os meus pais por um milagre. No mesmo dia eu fui extubada. Aleluia. Tiraram os tubos de mim, ligaram, o médico me acordando, acorda Raila. Minha cirurgia durou das 4 da manhã às 5 da tarde.
Às 8 horas da noite, o médico: acorda, Raila, seu papai quer te ver. E na chamada de vídeo, eu olhei com muita dificuldade, que tira um cano daqui. Eu falei: pai, eu voltei, pai. Aleluia. Eu voltei reconhecendo toda a minha família. 3 dias depois, eu estava andando pelo hospital, reconhecendo, passando por todos os testes que eles estavam fazendo. Eles faziam teste: reconhece, eu reconheço. O que é isso? E é isso. Isso é um animal, isso é uma bailarina. Que eles fazem testes para você reconhecer, para ver como é que tá o seu intelecto. E aí eu fui estubada, tiraram todos os acessos que estavam no meu corpo. E aí eu voltei. E o médico falou: nossa, agora vamos ver como é que vai ser a vida dela, com a cabeça aberta lá fora. Vambora, tem que tomar muito cuidado. Pastora, 18 dias depois eu estava no altar da minha igreja, pregando e contando o meu testemunho. Jesus cura, Jesus cura. Ele é poderoso. O médico falou que eu ia voltar sem falar. E ele me deu a capacidade de pregar, de criar um pensamento, de formar um pensamento. Pensa no poder do nosso Deus. Quando o homem está dizendo que não, é quando Deus está falando: não, eu vou fazer do meu jeito. Mesmo que a porta se feche, mesmo que o muro sobrecaia sobre a sua vida, eu vou abrir um acesso para que você atravesse esse mar. Deus é poderoso para fazer. Só que Deus falou assim para mim: eu vou aperfeiçoar o seu testemunho. Aleluia. E eu falei: amém. E o médico falou: os tumores que foram retirados da sua cabeça eram todos benignos, você não tem câncer, você não tem nada, vai viver a tua vida, você voltou, você surpreendeu a medicina. E aí 1 ano depois o médico liga, e eu já contando meu testemunho, pregando, pregando no altar. E aí eu não estava entendendo, porque no final de 2022 eu comecei a ter funções descontroladas biológicas. Não consegui mais controlar as minhas funções biológicas. Então eu subi ao altar de fralda, porque eu não estava controlando, mas eu achei que era alguma questão da cirurgia, algum estava desregulado, alguma coisa. Não entendi o que era. O meu corpo estava entrando em metástase. Eu descobri que eu estava com câncer, com células cancerígenas, no canal do reto, endométrio, no cérebro, no pulmão. E eu estava no altar. Deus falou assim para mim: continua, porque eu vou te garantir em todos os dias. Comecei meu tratamento oncológico de radioterapia, quimioterapia, oncologia. Comecei meu tratamento, em todos os dias eu tive a oportunidade de ministrar no altar. Deus falou: você não vai recuar nenhum dia, você não vai negar nenhuma oportunidade. Você vai subir em todos os dias. Chegava de manhã, saía de manhã, fazia o meu tratamento, voltava para casa, dormia um pouquinho e ia ministrar. Todos os dias foram assim do meu tratamento. E em 2024, em fevereiro, eu recebi o meu laudo de cura. Aleluia. Então o Senhor é poderoso para fazer até sobre a minha voz. O médico falou que devido à complexidade e o risco da radioterapia, queimou em 70% as minhas cordas vocais. O médico falou que eu não ia cantar mais. E chegou um tempo que eu falava assim, tava falando assim, falando, e não falava. E Deus tem restaurado a minha voz. Tem dia que eu tô muito rouca, mas quando eu subo no altar, a minha voz volta. Glória. É mostrando pra mim que a minha dependência tá nele, sabe? Mostrando que todo esse tempo de vale que eu passei, todo o tempo de tribulação, onde o meu corpo foi refém de uma enfermidade, a minha mente estava crendo que Cristo ia mudar o meu cativeiro, sabe? Mesmo que por um momento a nossa vida esteja sendo refém de alguma tribulação, de alguma angústia, de algum vale, por algum momento, que a nossa mente, os nossos olhos estejam focados no Senhor. Porque é dele que vem o nosso socorro, e que se ele permitiu, será para honra e glorificação do nome dele. Do nome dele. Jó permaneceu firme, perdeu tudo, filho, tudo, ficou doente. E Deus restituiu ele de uma forma extraordinária. Como eu não vou crer nesse Deus? Glória a Deus. Ressuscitou Lázaro. Ele é poderoso, não é um conto de carochinha que está escrito aqui, não, pastora. São verdades vividas. E hoje nós vivemos também verdades.
pessoas que são grandes testemunhos, pessoas que servem de edificação para outras vidas. Ele é poderoso. Oh, Se eu calar minha boca, para que eu vivi isso tudo e Deus me permitiu a vida? Eu tenho que falar mesmo. Falar que ele é, por isso que eu falo muito, tô falando muito já. Mas Não eu falo dá porque eu nada. preciso dizer que ele é poderoso, reanimar a fé de alguém, sabe? Eu sei que uma hora ou outra o vale rouba isso da gente. Rouba, a gente começa, Senhor, Deus, poxa, tava tudo dando certo. Mas quando que era difícil, se torna impossível, Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída, e o impossível faz acontecer. Esse é o nosso Deus. E aí, curtiram? Ficaram conosco? O que vocês acharam desse programa? O que vocês acharam desses testemunhos? Você que está nos assistindo pela primeira vez, eu conto com você aqui conosco a partir de hoje. E vocês que já estão conosco desde 2025, continue conosco. Eu tenho certeza que o que virá para 2026 serão coisas maiores ainda. Tenho certeza que Deus falará ao coração de vocês. Você que não é inscrito, se inscreva, compartilhe, curte, toque lá no sininho, vem comigo dando glória até 2027 em nome de Jesus. Se Jesus não voltar, quero agradecer por todo o carinho, por estar conosco esse ano inteiro, e eu quero já agradecer por continuar conosco. Espero por vocês. Amém? Que Deus abençoe sua casa, sua família e o seu ministério. Fiquem com Deus.